Dreamstime.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Correia e essa é a nossa primeira aula de inglês online depois da crise do coronavírus. Na aula de hoje a gente vai falar sobre advérbios em inglês. Os advérbios são palavras que descrevem ações, circunstanciam situações, modificam um adjetivo, um verbo, um substantivo ou até mesmo outro advérbio. São extremamente importantes na conversação em inglês ou na hora de formular uma frase, o que pode enriquecer muito aquilo que você está tentando passar de mensagem. De acordo com o sentido que eles oferecem na frase, eles são classificados em diversos tipos, incluindo tempo, modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogação. E nós vamos falar sobre todos esses tipos na nossa aula de hoje, tá certo? Eu estou aqui com a minha colinha do meu material. Vocês têm esse material também em PDF junto dessa aula. Então abre ele aí de ladinho para a gente poder ir fazendo aqui tudo junto, tá? Muitas vezes existe uma grande confusão em relação a como utilizar advérbios ou adjetivos. Então vamos primeiro definir o que é cada coisa. O advérbio, ele é uma palavra que vai ser utilizada, que vai modificar uma determinada ação. Ele vai trazer um novo sentido para aquela informação. O adjetivo, não. Ele já vai ser algo mais utilizado para poder qualificar uma situação. Por exemplo, se eu digo que alguém é muito bonito, eu não estou necessariamente usando um advérbio, só estou dando um adjetivo para essa pessoa baseado em algo. Mas quando eu digo, por exemplo, que o John dirige muito rápido, eu estou usando um advérbio em relação ao fato de que ele dirige muito rápido para poder dar mais ênfase à maneira como o John dirige. Então vamos pegar essa frase do John e dar uma analisada nela em relação ao advérbio em inglês. John dirige muito rápido. John é um motorista rápido. A gente vai ter a frase em inglês, John is a fast driver. Fast driver. Essa palavra fast, está destacada no material de vocês, ela é tanto uma palavra para rápido enquanto advérbio, quanto substantivo. Então, a gente vai ter, por exemplo, ela em John is a fast driver como um substantivo, que vai dar ali uma característica para o John. Enquanto que se a gente modificar um pouco a frase e colocar John drives fast, que seria John dirige rapidamente, a gente está usando ela como um adjetivo. É muito importante a gente entender o seguinte, da mesma forma como nos advérbios em português nós temos o finalzinho mente adicionado à maioria das palavras, nós temos isso também acontecendo no inglês. Para a grande maioria das palavras em inglês, a gente vai ter o sufixo ly, li. Esse sufixo ly, ele vai determinar que uma palavra é um advérbio. Nem toda palavra que termina em ly é um advérbio, pessoal. Mas muitas vezes é isso que vai determinar o advérbio. Vamos ver aqui um outro exemplo de outras palavras aqui que nós temos. Hard, late, que são palavras que não são modificadas por um sufixo no final para poder serem consideradas um advérbio. O que modifica elas é a maneira como elas são inseridas numa frase, tá certo? A relação dessas duas classes gramaticais, elas não vão parar por aí. Todo adjetivo tem uma versão em advérbio, todo advérbio tem uma versão em adjetivo. Então, entender as diferenças de como você coloca isso na frase pode ser crucial para você sacar quando a gente tem um adjetivo e quando a gente tem um advérbio, ok? Vamos começar então a ver um pouquinho da classificação dos advérbios. A gente tem, por exemplo, os advérbios de afirmação. Certainly, que é certamente. Evidently, que é evidentemente. Indeed, que é sem dúvida. Obviously, que é obviamente. Surely, que é uma outra versão do certamente. E yes, que é o sim, super clássico, que também é considerado um advérbio. Vamos ver aqui um exemplo da frase, ela está certamente esperando por você. A gente tem aqui ela como substantivo, está esperando como dois verbos aí caminhando juntos, e a gente coloca o advérbio para poder enriquecer a frase, que é o certamente. A frase ela já tem um sentido quando você diz sem o advérbio. Ela está esperando por você. Já faz algum sentido. Mas quando você coloca o advérbio certamente, você enriquece a frase e dá ainda mais ênfase no fato de que ela está esperando por você. Então vamos ver como essa frase ficaria em inglês. Seguindo ainda no exemplo aí no seu material, a gente tem
She is certainly waiting for you. She is certainly waiting for you. Da mesma forma que em português a frase sem o advérbio tem um outro sentido, o advérbio vem para enriquecer a frase, a gente poderia ter simplesmente she is waiting for you. Ela está esperando por você. Mas nós acrescentamos o advérbio certainly para dar ainda mais ênfase afirmativa para essa frase. She is certainly waiting for you. Ok? Nos advérbios de negação, nós temos o caminho contrário. A gente vai usar o advérbio para poder dar mais ênfase a algo negativo. Então, nós não estamos dando ênfase a algo que é positivo, a algo que é afirmativo. Nós estamos dando ênfase a uma negação. Nós temos o no e o not, que são os nossos dois advérbios de negação. Ok? Vamos ver o exemplo, então. Eu não estou com ânimo para sair essa noite. Nem deve, por causa do coronavírus, né, galera? Nada de sair essa noite. Mas aqui na nossa frase nós temos: eu não estou com ânimo para sair esta noite. Essa frase teria um sentido completamente diferente sem o advérbio de negação. Se a gente tira o advérbio de negação, que é o não, nós teríamos a frase: eu estou com ânimo de sair essa noite. E aí seria uma frase positiva em que a pessoa estaria dizendo que ela quer sair essa noite. Por causa do advérbio de negação, nós damos um outro sentido para a frase. Então, não é apenas mais uma questão de enriquecer ou de deixar a frase com mais ênfase. É de literalmente mudar totalmente o sentido da frase. Vamos ver como essa frase, então, fica em inglês. Acompanhando no material, I am not in the mood to go out tonight. I am not in the mood to go out tonight. Mais uma vez, a gente tem os verbos I am, go out, são verbos dentro dessa frase. Tonight é algo que está representando o momento em que a pessoa está querendo sair. E nós temos o mood, que é aquilo que a pessoa está sentindo. Ela não se sente com vontade de fazer isso. E o not entra aqui como esse advérbio de negação. Mais uma vez, sem o advérbio, nós teríamos a frase com um outro sentido. Ficaria I am in the mood to go out tonight. Seria uma frase positiva, dizendo que eu estou com ânimo para poder sair hoje à noite, e não uma frase negativa. Então, da mesma forma como no português, no inglês, o advérbio de negação ele vai modificar o sentido da frase. Vamos ver o nosso terceiro tipo, então, de advérbio, que é o advérbio de dúvida. O advérbio de dúvida, ele tem diversos tipos. Nós temos o maybe, perhaps, perhaps and possibly. Maybe significa possivelmente. Perchance significa porventura. Perhaps significa talvez e possibly uma outra forma de possivelmente, aí um pouquinho mais parecida com o português, inclusive. Então vamos ver como esses advérbios poderiam entrar numa frase. Eles, diferente do de negação e mais parecido com o de afirmação, o advérbio de dúvida ele vai dar uma ênfase para algo que está acontecendo. Vamos ver essa frase, por exemplo. Talvez ela não venha. Talvez ela não venha. Eu não estou nem afirmando e nem negando. Eu não estou dizendo que ela vai vir e eu não estou dizendo que ela não vai vir. Eu estou dizendo que talvez ela não venha. Mas eu também poderia dizer que talvez ela venha. E as duas frases teriam o mesmo sentido, e o que dá esse sentido para essas frases seria o advérbio de dúvida, talvez. Passando isso para o inglês, nós temos muitas variações do que pode acontecer. A gente pode usar aqui, por exemplo, o perhaps. Perhaps she won't come. Perhaps she won't come. A gente tem aqui a negação, a gente tem o substantivo, a gente tem o verbo, que é o vir, e a gente tem o perhaps entrando como um advérbio para poder deixar isso diferente. Sem o perhaps, a frase ficaria she won't come. Seria uma afirmação dizendo que ela não está vindo. Uma afirmação negando a vinda dela aí, nesse caso. Mas por causa do perhaps, a gente passa a ter um sentido na frase que diz que é possível que ela acabe aparecendo. A gente também poderia usar uma outra variação desses advérbios, que é um maybe. Possivelmente, talvez, serve tanto para traduzir para qualquer uma dessas palavras. Se a gente coloca aqui, maybe she won't come, a gente está dando o mesmo sentido do perhaps, dizendo que talvez ela não apareça, tá bem? Seguindo em frente, então, a gente tem aqui mais um advérbio, que é o advérbio de frequência. Nos advérbios de frequência, a gente vai ter daily, diariamente, monthly, mensalmente, occasionally, ocasionalmente,
often, frequentemente, yearly, anualmente, rarely, raramente e weekly, semanalmente. É muito comum nos advérbios de frequência a gente falar ali de com que frequência uma situação acontece. Por exemplo, as aulas de vocês acontecem todas as semanas, uma vez por semana. Então, nós podemos dizer que elas acontecem semanalmente. Semanalmente, vocês têm aulas aqui na Specialize. Isso é um uso de um advérbio de frequência. Se a gente fosse traduzir essa frase do alto da minha cabeça, a gente colocaria aqui o advérbio weekly, semanalmente. You guys have class here weekly. Weekly, you guys come to the class here. Então, a gente está colocando de diversas formas o advérbio para determinar o tempo que vocês têm, a frequência que vocês têm aula aqui na Specialize. A gente tem aqui, então, no nosso material, o exemplo. Nós pagamos as nossas contas mensalmente. Né, galera? Infelizmente para umas, felizmente para outras, todos os meses, mensalmente, aparecem as nossas contas. E a gente tem essa frase aqui, que seria uma coisa muito comum. Como a gente consegue perceber aqui no português, a gente está usando o advérbio mensalmente, que traduzido ficaria o advérbio monthly, terminando com o L e o Y. Então a gente vai ter a frase We pay our bills monthly. We pay our bills monthly, que é um outro uso do advérbio de frequência para determinar a frequência com que a gente paga as contas, tá certo? Vamos dar continuidade aqui então. Advérbios de intensidade. Esses a gente tem uma porção gigantesca de advérbios que dão essa intensidade para a frase. O próprio porção gigantesca é uma intensidade. Eu não tenho nada gigante nesse papel, mas por ser uma grande quantidade de advérbios, eu uso gigantesco como se fosse um advérbio, mesmo que ele não seja oficialmente um, para poder dar ainda mais ênfase para o que eu estou falando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, completely, completamente, enough, bastante, entirely, inteiramente, equally, igualmente, exactly, exatamente, greatly, grandemente, largely, grandemente, little, pouco, merely, meramente, much, muito, nearly, quase, pretty, bastante, quite, completamente, rather, bastante, slightly, ligeiramente, sufficiently, que é suficientemente, truly, completamente, too, demasiadamente, ou demais, utterly, totalmente, very, muito, wholly, inteiramente. Como vocês podem ver, uma porrada de advérbios diferentes aqui. E a gente consegue usar eles para tudo quanto é tipo de frase. Eu consigo usar esse tipo de advérbio para poder enfatizar uma afirmação, para enfatizar uma pergunta, para enfatizar uma negação, para enfatizar uma briga, para enfatizar o quanto eu amo uma pessoa, que é o caso aqui da nossa frase. Por exemplo, eu amo muito minha mãe. Essa é a frase. Eu amo muito minha mãe. Como essa frase pode ser traduzida? A gente tem o muito como um advérbio aqui nessa frase. O verbo é amar. Eu amo quem? Minha mãe, que é o nosso substantivo. Então, eu, um substantivo, amo é o verbo, amar, muito a minha mãe. O advérbio colocando aí que eu não só amo ela, eu amo ela muito. E aí a gente vai ter aqui essa frase traduzida para I love my mother very much. Vocês veem aqui uma coisa super legal. A gente usou dois advérbios numa só frase. Dois advérbios de intensidade. O very e o much. Para quê? Para a gente ainda colocar mais ênfase na frase, a gente transforma dois advérbios em uma expressão. I love my mother very much. Eu amo muito minha mãe. Então, os advérbios de intensidade eles podem ser usados de diversas formas, nas mais diversas situações e tem muitas opções para eles. Então, fiquem atentos aí no material de vocês, dá uma olhada neles depois, vê bem direitinho. Vocês vão ver que alguns têm 2, 3 palavras diferentes para um mesmo advérbio no português e são formas que a gente tem de estar comunicando melhor no inglês, tá certo? O nosso sexto tipo de advérbio é o advérbio de lugar. Ele determina onde está determinada coisa. Então, vamos colocar, por exemplo, que esse celular está em cima da mesa.
Esse celular está em cima da mesa. A gente poderia dizer que esse celular está on the table, que nem aquela frase antiga, the book is on the table. Agora é o celular on the table. Mas nós conseguimos usar advérbios de lugar para determinar ainda mais onde ele está. Vamos supor então que nós temos uma mesa mais alta e uma mesa mais baixa e o celular está nessa mesa mais alta. A gente consegue usar um advérbio para determinar que esse celular está em cima e não embaixo. Nós temos esse tipo de advérbio então para determinar lugar. Quais são eles? Above, em cima. Anywhere, em qualquer lugar, em qualquer parte. Around, em redor. Below, abaixo. Everywhere, em toda parte. Far, longe. Here, aqui. Hither, para cá. Near, perto. Nowhere, em lugar nenhum, em parte alguma. There, lá. Thither, para lá. Where, onde. Yonder, além. Alguns desses advérbios são muito mais utilizados na linguagem coloquial, quando as pessoas estão conversando, quando elas estão escrevendo uma mensagem de texto ou alguma coisa assim, do que outros. Por exemplo, yonder, para além, quase nunca vai ser usado dessa maneira. Thither, para lá, ou hither, para cá, também é um tipo de advérbio que não é muito utilizado no dia a dia aí, quando você está comunicando em inglês. Outros advérbios já são muito utilizados. Anywhere you go, em qualquer lugar que você vá. Isso é muito utilizado. Anywhere you go now, you're going to find alcohol. Em qualquer lugar que você for agora, você vai encontrar álcool em gel, por exemplo. É uma frase em que você usa um advérbio que é muito comum e muito coloquial. Above, around, near são advérbios também muito utilizados e depende muito do sentido da frase. Vamos dar uma olhada então aqui no nosso exemplo. Há um restaurante italiano bem perto daqui. Há um restaurante italiano bem perto daqui. Essa frase, ela tem o verbo, que é o a, de existir, verbo to be, por si só. Um restaurante italiano é o nosso substantivo, é do que a gente está falando. E perto daqui é onde ele está. É a gente colocando o fato de que esse restaurante está perto daqui. Ele não é longe, ele não é distante, ele não está a meio caminho, ele está pertinho daqui. Ele está logo ali. Se for ali de Mineiro, você corre o risco do restaurante estar muito longe. Mas, no âmbito geral, ele é um restaurante que vai estar perto. E quando a gente transforma essa frase para o inglês, a gente vai ter, conforme está aí no nosso exemplo, There is a very good Italian restaurant very near here. There is a good Italian restaurant near here. Mais uma vez, a gente está usando dois advérbios de lugar para poder colocar ênfase no que estamos fazendo. Near, perto. Here, aqui. Há um restaurante perto daqui. Near, here. Eu junto os dois advérbios para poder determinar que o restaurante é perto. Da onde? Daqui. Não, it's near there. É perto de lá, de onde nós estamos indo. A gente está indo para a Praça 7 agora e tem um restaurante perto de lá. Ele não é perto daqui, então eu uso near there, ou near o lugar onde nós estamos indo, o lugar para onde nós estamos apontando. E uma outra coisa legal sobre essa frase é que a gente consegue usar ainda um outro tipo de adjetivo, de advérbio, que é um advérbio mais para qualidade, quase um adjetivo do restaurante. O restaurante italiano é muito bom. Esse muito bom ele pode ser usado tanto como advérbio em alguns momentos, como adjetivo em outros. Nesse caso, como nós estamos usando o advérbio de lugar para determinar que o restaurante é perto daqui, esse muito bom, que é o very good, ele está sendo utilizado como um adjetivo, para poder mostrar para a pessoa que está nos ouvindo que esse restaurante ele é bom. Esse restaurante italiano, ele é um bom restaurante italiano para a gente ir e ele é perto daqui. Então, ele é um restaurante bom e acessível para a gente estar indo. Vocês veem que a gente tem diversas formas de enriquecer uma frase de informações para poder comunicar melhor a nossa mensagem, ok? Vamos lá então para o advérbio de modo, é o nosso 7º tipo de advérbio. O advérbio de modo, ele vai ser utilizado para poder determinar o modo como uma coisa está acontecendo. Em geral, ele vai modificar um verbo. Por exemplo, aqui nós temos na nossa frase, devagar, você está indo muito rapidamente. Devagar, você está indo muito rapidamente. O nosso advérbio é rapidamente.
Nós estamos determinando que essa pessoa precisa ir mais devagar, por quê? Porque ela está indo rápido demais. E aí, como que a gente vai usar esse advérbio? A gente vai ter o advérbio rapidamente no inglês, que a gente vai conseguir usar para essa frase. Slow down, you're driving too fast. You're driving too fast. Esse too, ele é um advérbio de intensidade. Lembram dele lá atrás? Demais, demasiadamente. E ao mesmo tempo que a gente está usando o advérbio de intensidade para dizer que está muito rápido, a gente está usando o fast, que é o advérbio rapidamente. Outros advérbios de modo que a gente tem aí na nossa listinha. Actively, ativamente. Amiss, erroneamente. Badly, mal. Boldly, audacioso. Faithfully, fielmente. Fast, rapidamente. Fiercely, ferozmente. Gadly, alegremente. Ill, mal. Quickly, rapidamente. Purposely, propositadamente. E simplesmente. Percebam aí que o mal, ele apareceu em dois advérbios. O badly, que vai falar sobre tanto uma pessoa mal, quanto algo que está mal, o mal com L e o mal com U. E a gente tem o ill, que está lá na frente, que vai determinar algo que está mal. Por exemplo, eu me sinto mal do estômago, por exemplo. I am ill in the stomach. É um outro tipo. Eu não vou falar I am badly in the stomach. Porque o badly, ele vai vir de bad e ele vai ter uma conotação mais puxando para o mal com U, que é aquele mal de alguém que não é bom, enquanto que o will vai puxar para o mal com L, que é aquele mal de algo que não está bem. A gente tem esses dois tipos aí na nossa listinha. E percebam que à medida que a gente vai avançando nas nossas listas de advérbios, o L e o Y no final das palavras vai tomando ainda mais proporções. Vai aparecendo muito mais palavras que terminam com L e com Y, que é aquele sufixo que a gente falou logo no comecinho. Vamos falar então do nosso advérbio de ordem. Ordem. A gente vai falar sobre, por exemplo, a ordem dos times no Campeonato Brasileiro. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Ou então vamos agradecer num discurso recebendo um troféu ou um prêmio ou o que for. Nós vamos agradecer primeiramente a fulano de tal, em segundo a ciclano, em terceiro a beltrano. Então vamos ler aí os nossos advérbios, ok? A gente vai ter firstly, primeiramente, secondly, em segundo lugar, thirdly, em terceiro lugar, e por aí vai. A gente vai dando essa ordem aí para as coisas. É algo muito simples, né? Como eu falei, se a gente fosse agradecer aí o apoio de alguém, ou a ajuda de alguém, numa premiação ou o que for, a gente vai falar aí, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por todo o seu apoio. Em seguida, eu gostaria de te pedir para me apoiar um pouco mais. Nós temos aí uma frase, então, primeiramente eu gostaria de te agradecer por todo o seu apoio. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem para as informações que eu estou passando. Olha, gente, em primeiro lugar nós vamos estudar os advérbios de modo, depois nós vamos estudar os advérbios de tempo. A gente está dando aí uma ordem para o que a gente vai fazer. Então, na nossa frase do agradecimento pelo apoio, a gente vai ter ela em inglês. Firstly, I'd like to thank you for all your support. Firstly, I'd like to thank you for all your support. A gente vai usar o advérbio de ordem sempre no começo da frase, para a gente já deixar claro onde a gente está ali no momento, tá certo? Algo muito simples e muito fácil de ser usado esse advérbio e não tão comum assim, né? Ninguém conversa ali em primeiro lugar, eu queria falar com você, depois eu queria falar isso, depois a gente não conversa assim no dia a dia. É mais para algo mais formal, algo talvez no mercado, de trabalho, quando você for organizar alguma apresentação, algo do gênero, tá certo? Nono, a gente vai ter aí os nossos advérbios de tempo. Os advérbios de tempo. A gente vai ter already, já, always, sempre, early, cedo, formerly, outrora, que não é tão utilizado em português o outrora, mas o formerly até que aparece bastante nas conversações. Hereafter, que é doravante, ainda mais incomum. Immediately, imediatamente. Late, tarde. Lately, ultimamente. Never, nunca. Now, agora. Presently, dentro em pouco, muito em breve. Shortly, em breve. Soon, brevemente. Still, ainda. Then, então. Today, hoje. Tomorrow, amanhã. When, quando. Yesterday, ontem.
Então essas aí são uma listinha bem robusta de advérbios de tempo que a gente pode utilizar bastante. Por exemplo, um advérbio de tempo que sua mãe sempre usa quando está conversando com você. Você nunca me ouve. Você está sempre com esse fone nos ouvidos, você nunca me ouve aqui, sempre jogando esse joguinho. É ou não é? Mas a gente sempre fala isso com a gente. Você nunca me ouve. Qual que é o advérbio nessa frase? O nunca. Você nunca me ouve. Ela poderia dizer, você não me ouve, você não está me ouvindo. Mas ela quer deixar bem claro que isso não é uma situação só de agora. Não, é uma situação de sempre. Você nunca ouve ela. Como ficaria essa frase em inglês então? You never listen to me. You never listen to me. Nós temos aí colocado então o advérbio never para representar esse nunca me ouve. Então isso são advérbios que a gente usa o tempo todo. A gente sempre usa esses advérbios. We always use these adverbs. Viu só o que eu fiz aqui agora? É muito comum a gente usar os advérbios de tempo. E por último agora a gente vai falar dos advérbios interrogativos. É o nosso 10º tipo de advérbios, os advérbios interrogativos. Nós temos o how, when, where e why. São os advérbios que iniciam sempre as perguntas. How, como, when, quando, where, onde e why. Por quê? São os advérbios de interrogação, os advérbios interrogativos para serem usados sempre no começo de uma pergunta. Então a gente vai ter aí, por exemplo, quando você vai vir viajar para o Brasil? Isso é você conversando com a sua prima que mora nos Estados Unidos, com o seu ídolo que vai fazer uma turnê aqui depois da quarentena, ou o que for, você vai dizer, quando é que você vai viajar para o Brasil? Ou você conversando com um amigo, quando é que você vai para a praia mesmo? Ou então você perguntando para a professora na escola, como que escreve esse negócio aqui mesmo, professora? Ou então você perguntando para o seu namorado, por que você está terminando comigo? Por que não está dando mais certo? Esses advérbios a gente vai utilizar nesses tipos de frase. Então vamos ter aqui o nosso exemplozinho, quando você vai viajar para o Brasil, a gente vai usar qual? O advérbio when. E onde a gente vai usar ele na frase? Logo no começo, para iniciar a pergunta. When will you travel to Brazil? When will you travel to Brazil? Você está terminando com seu namorado, você vai perguntar por quê? Você pergunta, why are you breaking up with me? Por que você está terminando comigo? É algo que a gente vai estar sempre utilizando aí no dia a dia, porque a gente está sempre fazendo perguntas uns para os outros. Pergunta-resposta, pergunta-resposta. Muitos diálogos se baseiam nisso, então esses advérbios interrogativos são extremamente importantes da gente conhecer e saber reconhecer eles numa frase para poder sacar quando a pessoa está perguntando algo, tá certo? Galera, tem exercícios para vocês fazerem, o material em PDF está aí para vocês tirarem as dúvidas, façam os exercícios, escrevam as frases que estão lá, estudem isso muito a fundo, tá? A gente está em quarentena, a quarentena não é férias, então aproveitem esse tempo para poder estudar, para poder colocar em dia os seus estudos na escola, aqui do curso, as coisas que você precisa fazer da vida. Aproveita esse tempo para poder assistir videoaulas de inglês no YouTube, assistir séries em inglês, veja legendados, vamos colocar isso para poder funcionar na nossa cabeça, escutar, ler, fazer essas coisas super legais. Aproveita o tempo para arrumar seu quarto que está uma bagunça, para poder organizar suas coisas de escola. Vamos aproveitar o tempo da quarentena para a gente poder se aperfeiçoar e aprender bastante. Se cuidem, lavem as mãos direitinho, passem álcool em gel, cuida da mamãe, cuida do papai, cuida do cachorro, não saia de casa, não esteja a fim de sair de casa hoje à noite, tá? Estamos em quarentena e a gente quer que vocês fiquem super bem. A gente está à disposição de vocês para poder estar ajudando aí ao longo desse tempo nas aulas pelo WhatsApp, tá certo? Beijão para vocês e até a próxima.